Olá a todos e todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, retornando por aqui com mais uma das nossas aulas, hoje especificamente sobre a história do Brasil. Nós vamos discutir o descobrimento ou a conquista do chamado território brasileiro. Fique com a nossa vinheta. Bom, voltamos aqui, né? Estamos de volta com a nossa microaula de hoje, falando sobre história do Brasil e aí falando de descobrimento ou conquista, como queira chamar. A gente tem uma discussão na história se o Brasil foi descoberto, né? Essa discussão já está vencida, já não traz mais isso, mas de fato que o nosso território foi conquistado pelos portugueses, né? O território esse que era ocupado pelos povos indígenas, né? Que eram os donos da terra. Portanto, a chegada do elemento português, do elemento estranho, que ocupou esse espaço e dominou os povos indígenas. Nós temos, a partir daqui, que descobrir dois conceitos. O primeiro conceito é o que seria descobrir para a gente poder discutir a questão de ser ou não descobrimento. Né? Descobrir seria, do ponto de vista do dicionário, tirar uma cobertura que oculta ou deixar à vista, deixar ver, mostrar, encontrar pela primeira vez, né, talvez aquilo que não fosse de ninguém ou que não existisse ocupação. E aí daí que vem a gente não aceitar muito a terminologia descobrimento. E conquistar significa submeter pela força das armas e vencer. Então, na verdade, o que houve no processo de ocupação das terras brasileiras, das terras do Brasil, foi os índios foram submetidos, né, pela força e foram vencidos, e esse território, que era o território dos indígenas, terminou sendo aí o território dos portugueses. Então a gente tem aí o início da conquista, né, mais precisamente a chegada dos portugueses no Brasil em 22 de abril de 1500, né, o Brasil chega com 13, Portugal chega com 13 caravelas aqui, 13 caravelas portuguesas, comandadas por Pedro Álvares Cabral, né, e aqui eles fazem, nesses primeiros dias, contato com os indígenas que aqui existiam, e a partir daí começa a se instalar a dominação portuguesa no território que mais adiante vai se chamar Brasil. Tem a inserção da igreja, né? Muito importante se falar disso também. A igreja chega junto com os portugueses, a igreja católica, e ali no dia 26 de abril já reza a primeira missa em território brasileiro. Até então não se tinha definido qual seria o nome das terras encontradas, se falava em terra de Veracruz, né? Falava-se em terra dos papagaios, porque viram muitos papagaios, muitos pássaros verdes. Se tem bem em mente o que seria papagaio, o que seria Maracanã, mas de fato a maioria dos historiadores termina definindo como papagaios. Então, no primeiro momento se chamou ali de terra dos papagaios, depois também se chamou aí de terra de Veracruz, né? Enfim, de fato que em 1511, a partir de 1511 ficou aí conhecido como Brasil. Isso se deu em decorrência do comércio, né, e da exploração de uma árvore muito conhecida aqui chamada de pau-brasil. Então nós temos aqui neste primeiro momento do Brasil, né, que vai de 1500 até 1530, né, uma postura de Portugal de não ocupação das terras brasileiras, né, e essas terras ficam, e aí meio que em relativo abandono,
né? Portugal não tomou conta dessas terras. E a partir de 1534 você tem as primeiras expedições, né? As primeiras expedições de Portugal ao Brasil, primeiras expedições de reconhecimento, e depois as expedições que começou a povoar o Brasil, a trazer portugueses para o Brasil, né? Não discutindo aqui o caráter dos portugueses que vinham para o Brasil, nem a delinquência ou coisa desse tipo, mas, né, isso é uma outra discussão. Mas, de certo modo, esses portugueses começam a chegar ao Brasil a partir de 1534, na expedição de Martim Afonso de Souza, né, dando aí o início da ocupação portuguesa nas terras brasileiras. Os primeiros habitantes, como eu já havia falado anteriormente, os donos da terra, os que ocupavam essa terra antes dos portugueses chegarem aqui eram os índios, né? O contato dos índios com os portugueses gerou aí um comércio intenso entre portugueses, índios e outros nacionais que por aqui passavam. Mais adiante a gente vai falar deles um pouco, né? Vamos ter aqui a presença dos franceses, vamos ter a presença dos espanhóis, vamos ter a presença dos batavos, dos holandeses, né? E essa presença desses outros nacionais aqui terminou aqui estimulando o comércio chamado de escambo, que era um comércio que existia aí, entre os portugueses, mais precisamente entre os portugueses e os índios, mas também entre espanhóis, entre franceses e outros nacionais que aqui estavam e que negociavam com os índios. Esse comércio era basicamente através de troca, era troca de produtos, né? E esse produto, sobretudo, os índios trocavam não só com seus artefatos, mas também pela sua mão de obra, né? Pela sua mão de obra essa que era utilizada para a exploração do pau-brasil, que vai ser o carro-chefe da economia portuguesa nos primeiros anos aí da ocupação portuguesa. Nós temos aí o processo de colonização se dando início e a famosa frase: colonizar é preciso, era a necessidade que Portugal tinha de colonizar, uma vez que Portugal, se não tivesse ocupado essas terras, ele teria perdido essas terras. Até porque parte dessas terras está dentro daquilo que era conhecido como território espanhol, né, que havia um tratado, o Tratado de Tordesilhas, e aí esse tratado termina que Portugal termina que avançando para além desse tratado e ocupando as terras que ele alegava ter encontrado, né, e que se tornou dono de toda a porção de terra aqui, tornando o Brasil uma colônia. Então você tem aí a presença, uma das presenças marcantes em todo o litoral brasileiro foi a presença dos franceses, né, que vamos chamar de corsários e etc. Depois você tem também os ingleses, que chamaram de piratas. Né? De qualquer forma, esses franceses tinham contato com os índios e faziam, a partir desse contato, também ali o comércio o escambo, a troca de produtos, mão de obra para o Brasil, né? E aí, a partir de 1530, como a gente já tem falado, vem aí as expedições guarda-costa, chegando aí depois Martins Afonso de Souza, que vai fazer com que, trazendo as primeiras expedições e deixando já moradores aqui. Então você tem os portugueses, tinham medo imenso de perder essas terras, né, para esses invasores aí, as terras que tinham ficado fora do Tratado de Tordesilhas, né? E aí você tinha franceses, holandeses, ingleses, toda essa gama de outros nacionais, né, lutando pela ocupação dessa terra, embora Portugal foi quem saiu na frente e ocupou essas terras. Depois vai haver uma série de
disputa, de lutas entre os índios, que vão, os grupos indígenas que vão se aliar ora aos portugueses e outros grupos vão se aliar a esses nacionais na disputa pela ocupação dessas terras. A colonização seria uma das formas, né, de ocupar e proteger o território, e foi o que Portugal fez, logo em seguida criando aí a Vila de São Vicente, né, hoje a cidade e o estado de São Paulo, né, mas é preciso que a gente diga também que Portugal neste momento enfrentava uma crise tamanha, crise essa que se revelava, né, ou que se tinha problema de corrupção, se tinha problema da ocupação moura, das invasões moura, você tinha briga com os holandeses, então tinha, né, vinha uma crise econômica, uma crise administrativa, né, que ocupava a vida portuguesa, e talvez tenha sido isso que tenha feito com que Portugal tenha se afastado um pouco dos territórios brasileiros. Então você tem aí um elemento importante nesse processo de ocupação, que é a formação das capitanias hereditárias, né? Nós sabemos que a partir de 1534 o Brasil vai sendo ocupado, né, através das capitanias hereditárias, né, em meados do século XVI, né, meados do século XVI, e nós temos aí as 13 capitanias hereditárias, né, que consistia, né, o sistema de capitania hereditária consistiu em dividir o Brasil em um território que era de grandes extensões e conceder os particulares, ou seja, os capitães donatários, o direito de explorar essas terras. Então, a gente vê aqui a vocação que o Brasil, né, desde o processo de sua formação, tem pela iniciativa privada. O Império Português não foi capaz de prover as terras, né, de prover a propriedade no Brasil, de tomar de conta e prover isso, e termina passando isso para a iniciativa privada, né? É óbvio que a gente falar disso aqui tem um certo anacronismo, mas em tese é isso que acontece, são os donatários, aqueles que tinham capital, que tinha cabedal para movimentar esta economia que estava a nascer, que era cada um tomar conta dos seus lotes, cuidar dos seus lotes, estabelecer criação, fazer a plantação de açúcar, que vai ser o carro-chefe da economia, fazendo com que o Brasil de fato fosse ocupado, né, por portugueses, né, e que esse território seria um território português. Tá? A capitania hereditária vai ser o grande elemento de produção. Essa nossa aula de hoje tem como bibliografia indicativa, né, essas que nós estamos deixando aqui. O mais conhecido nosso é o Vicentino, né, História para o Ensino Médio, né, e aí a gente deixa aqui. E pedindo a você que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscreve, né, deixa o seu like, acompanhe nossos vídeos aqui, deixa os seus comentários, e a gente pede também que você compartilhe com seus amigos para que o nosso canal comece a crescer. Nós temos a meta de até o final do ano nós chegarmos aí a 3.000 seguidores, e nós contamos com você para isso. A todos e todas, muito obrigado e até o próximo vídeo.